ficar aqui enchendo vocês de esperança para a sua própria vida apenas. Deus precisa nos encher de compaixão e misericórdia, porque isso aí é um alimento, é um sustento. Enquanto nós estivermos cheios desse fervor de compaixão e misericórdia, queridos, nada nesse mundo vai nos arrebatar de Deus. Nada, nem doença, nem pobreza, nem chuva, nem sol, nem riqueza, nem namorada, nem desnamorada. Nada vai nos tirar da presença do Senhor. Por quê? Porque está arraigado naquilo que é íntimo de Deus. Compaixão, misericórdia, querido, não é uma obra humana, é uma obra do Senhor. E eu gosto de pegar a palavra compaixão e dizer viver com paixão. Sem paixão, a vida é muito ruim. Eu falei isso domingo passado e hoje eu vou falar sobre misericórdia. Amém, amados? Então segura e diz para o teu irmão assim, misericórdia. Fala para ele aí, caraca, tu não sei nem o que é isso. Não sei nem o que é isso, alguns não sabem nem o que é misericórdia, já ouvi falar. Mas quem está falando agora é Deus aqui, está em Mateus 9:9, eu vou lendo rapidinho aqui, porque tem muita coisa para falar, e ele diz aqui, Mateus 9, versículo 9, então Jesus passando ali, viu um homem sentado na alfândega, e chamou ele, e o nome dele era Mateus, e falou, segue-me. E aquele homem largou tudo. Jesus tinha uma capacidade de atrair pessoas impressionante. Nem a pessoa mais carismática aqui consegue fazer um negócio desse. Passar no ponto de ônibus, ligar para o cara e falar, me segue, larga tudo. Se o cara não tiver nada, pode ser até que ele largue o nada para te seguir. Mas esse cara aqui, o Mateus, ele era um cobrador de impostos. Ele era um cara rico, ele era um cara corrupto. Corruptamente rico, ricamente corrupto. Aí depende de você. Então, aconteceu que estando ele, levantou e seguiu a Jesus. E estando Jesus na casa dele, sentado na mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. Publicanos são cobradores de impostos. Pecadores são cobradores de impostos, seus amigos. E sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos na mesa. Os fariseus, aleluia, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que você come o vosso mestre entre os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo aquilo, disse-lhes, vocês não necessitam de médico, mas os doentes sim. Ide, porém, aprendei o significado de misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra faça morada em nós, ó Deus, que não seja o logos apenas, que seja o rema poderoso que vai mudar a nossa sequência de vida com o Senhor, em nome de Jesus. Ter ou não ter misericórdia aos olhos de Deus, só existem dois caminhos, não tem essa historinha. Eu tenho mais ou menos, não tem mais ou menos, tu tem, outro não tem. Ter ou não ter misericórdia. Jesus não está pedindo a sua opinião, ele está dizendo, queridos, o reino de Deus é misericórdia, senão não existiria você e eu. Nós só existimos porque o reino de Deus é misericórdia. Veja, eu não sei, quando a gente fala em dois pontos, dois extremos, né? Só existem dois caminhos. Jesus diz que ele é o único. Quantos estão ouvindo? Rapaz, me deu fiquei tonto agora, de repente. Jesus diz que ele é o único. É assim para você? Não responda. Ele diz, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a vida verdadeira. Ninguém vai chegar perto de Deus, do Pai, se não for através de mim. Eu sou o único caminho para chegar lá. Não tem atalho, não tem ponte, não tem metrô, não tem bomba, foguete, homem-bomba, não tem nada disso, querido. Só tem um caminho. Eu sou o caminho. Então, se ele diz que é o único caminho, eu quero te perguntar, é assim para você? Talvez a resposta mais simples nossa seja, aleluia, glória a Deus, claro que é. Mas é nesse caminho que tu caminha? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Eu vou abrir aqui em Mateus 7, rapidinho. Pode abrir agora. Agora eu vou ler um pouco de texto, então quero que você leia também. Mas é rápido. Veja essa palavra se tem a ver conosco. Jesus está dizendo aqui, queridos, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mateus 7, versículo 13. Vou aproveitar para dar outro aviso enquanto você acha. Nós estamos, essa semana, o Celso com o Tuninho, mais um grupo que ele sempre traz para ajudar, terminaram o muro. Oh, glória a Deus!
Pô, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, para a vida deles. Vamos. Toninho. Glória a Deus. Aleluia. Isso foi bênção isso. E semana que vem tem mais, amém? Nós vamos estar mexendo agora, o piso já está chegando, piso, massa e tudo, para a gente revestir até a janela, todas as paredes da classe, que está uma vergonha aquilo, que eu estou estufado, chega daquele negócio. Eu quero ver isso pronto até o aniversário da igreja. Então se envolva, irmão. Talvez você não possa contribuir financeiramente, você pode contribuir fisicamente, trabalhando, amém? Mas eu estou contando com isso, ficou em 2.100, não é isso, Celso? E pouca gente ainda se manifestou para ajudar. E eu sei que tem gente que pode ajudar. Eu vou dizer honestamente, tem gente que está precisando ajudar. Por quê? Para destravar a sua vida. Não é que Deus agora vai te dar 200, tu der 100. Não, é destravar essa angústia que fica a vida às vezes. A gente, com uma oferta, faz a gente falar, meu Deus, agora eu dei um passo de fé. Então, você procure o Celso hoje ainda, você que pode ajudar. Eu estou contando com ofertas. Eu ia falar 20 pessoas dando R$100, mas aí eu vou impedir que pessoas deem 5, 10, 3, 1, 30. Mas nós precisamos levantar esse dinheiro. Nós já estamos fazendo toda essa movimentação com as câmeras da igreja, né? Então foi um gasto que a gente não estava imaginando que ia acontecer, mas aconteceu e está sendo feito também. Mas eu queria que você se posicionasse. Amém, queridos? Nós precisamos de ajuda. Amém? Enfim, Mateus 7, versículo 13, Jesus diz, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Meu Deus. Queridos, diante de uma palavra dessa, eu não tenho como dizer que é mole a vida com Deus. Eu não sei aonde os pastores encontram um texto que dizem que a vida é mole. Ah, é fácil servir a Deus. Não é fácil, irmão, porque a porta é estreita. Então, se ela é estreita, eu me lembro de uma vez que nós fizemos uma esquete aqui com a Moema, um esquete, que ela, lembra, Moema, que tinha uma porta aqui? Ah, está aqui. E ela veio com um monte de bagagem. Você conhece a Moema no teatro, né? Ela veio com 500 bagagens, parecia aqueles camelô puxando carroça, e quando chegou aqui não conseguia entrar. Aí ela queria entrar, mas não dava, porque a porta era estreita mesmo, e aí não dava, ela teve que soltar um, mas não dava, soltou dois, não dava, teve que soltar tudo, acabou entrando só ela. Queridos, a porta é estreita. Jesus está falando, o caminho, a porta para o mundo é larga, por isso que é fácil, por isso que cabe tudo, por isso que a gente pode tudo no mundo. Com Deus, não é que não possa, com Deus você vai aprender o que pode e é bom. Só que a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. Quantos estão ouvindo? Não é só a porta que é estreita para entrar na presença de Deus, mas viver com Ele também. E isso não significa que Deus quer podar você e pedir você, crente não pode fazer nada. Não, o que Deus está te mostrando é que existe um caminho de segurança numa terra onde pode tudo. Eu vou te ensinar a entrar por uma porta estreita e viver num caminho estreito com uma liberdade que numa porta larga e num mundo largo você não tem. Quantos estão ouvindo? Uma porta larga, um mundo largo, que pode tudo, leva você a muitas desilusões, perdições, desânimos, altos e baixos. Não é possível que isso possa acontecer na vida de quem é crente. Por quê? Não estou dizendo que você não vai ter luta, eu estou dizendo que não pode viver eternamente ali. Por quê? Porque se tu está na porta que é estreita e anda num caminho que é estreito, quem vai estar com você ali é aquele que disse que assim seria, e vai te proteger, e vai te direcionar, e vai te ajudar, e vai prover, e vai expandir sua visão. Agora, eu preciso entender, existem, aos olhos do mundo, se a gente for ver, no mundo natural, há muitas opções. Parecem muitas opções. Parece que eu posso fazer qualquer coisa na vida. E se você for ver, naturalmente, você até pode, mas espiritualmente, o que Jesus está dizendo aqui, que você pode inventar 380 milhões de caminhos e com Deus ser um só, e ainda para ele está dizendo, no reino do Espírito só existem 2 caminhos. Quantos estão ouvindo? Um que vai para a vida e o outro que vai para a morte. Se tu dissesse para o mundo, começando a tua pregação para um amigo ímpio,
ele vai achar que tu é fanático. Não comece por aí. Comece mostrando o amor que Deus teve para deixar um lugar reservado e vir aqui nos ensinar um caminho difícil. Como? Caminhando ele mesmo por esse caminho. Então, muitas vezes as pessoas são crentes, elas entraram na porta, mas elas entraram na porta e ficaram a vida inteira na porta. Elas não conhecem esse caminho. Quantos estão ouvindo? Você entrou na porta, mas ficou o tempo todo ali do lado da porta. Você não andou nada. O caminho é infinito com Deus. Quantos estão ouvindo? Mas você apenas entrou na porta e ficou louco do lado da porta, escorando a porta. E de vez em quando passa alguém e esbarra em você, você até reclama ainda. Esse lugar meu na porta. Mas Deus não quer você na porta. Deus quer você andando pelo caminho. Caminho com Ele. No caminho com Deus, querido, existem coisas extraordinárias, existem lutas também. E outra coisa, no caminho com Deus, o propósito de Deus para a vida do homem, ele acontece. Porque Deus não nos salvou para andar no caminho dele, para vivermos só para nós. No caminho com Jesus, existe o caminho de fazer a sua obra. E aonde eu for, eu sou um instrumento de Deus. Aonde eu for, eu sou um vaso de Deus, eu sou uma ferramenta de Deus. Aonde eu for, não tem lugar nenhum. Queridos, foi tão lindo ver o teatro aqui, e a gente vê como a gente tem potencial e como nós podemos fazer isso também. E como nós já fazemos isso também há tanto tempo, mas às vezes a gente não acredita que isso é um ministério. Vamos fazer isso só nas festas. Não, queridos, há um potencial nessa igreja de você ser usado por Deus lá fora, e não somente na igreja, nas apresentações para as igrejas, mas usado nas escolas, nas ruas, nos bares, nos ônibus, nos trens. E não só num púlpito. Esse é o caminho. Hospitais, maternidades, asilos, creches. Tanto lugar onde as pessoas estão diante de uma encruzilhada e elas não sabem o caminho que tomar e nem têm essa opção. Elas às vezes são empurradas como vacas, como gado para o matadouro. Elas não têm opção. Por quê? Porque não tem quem diga para elas. Eu me lembro, eu gosto muito daquele filme do Nemo, não sei se vocês se lembram, quantos já viram, aquela parte que o Nemo é pego dentro de uma rede, aí ele fala para os atuns, nadem contra, eles começam a nadar contra e arrebentam a rede do barco. Quantos se lembram dessa parte? É isso aí. Tem situações que nós precisamos nos esforçar. O reino de Deus na nossa vida, ele só se estabelece por esforço. Não é a tua força que te salve, mas a tua força te leva a caminhar no caminho. Quantos estão ouvindo o que eu falei? Então, queridos, aos olhos naturais há muitas opções, mas na ótica espiritual só existem dois caminhos. E é mais ou menos pegando um caminho como escolhas, eu posso falar de comportamento. Existem muitas formas de se comportar diante das decisões. Vou na igreja hoje. Não vou não porque o Flamengo perdeu, estou chateado. Pode ser assim, a nossa vida não pode ser... Ela não pode ser impulsionada por eventos externos. A nossa vida tem que ser impulsionada por aquilo que Deus está falando no nosso coração. Quem Deus é. Como é que Ele nos move, queridos? Há muitos caminhos no mundo, mas no reino do Espírito há dois apenas. Um caminha para a vida com Deus, o outro caminha para o afastamento eterno de Deus. Assim como os comportamentos das pessoas. A questão é, o nosso comportamento está mostrando ao mundo o quê? Qual é o caminho? Nós estamos chamando eles para cá ou estamos apenas olhando para dentro de nós e procurando manter a nossa fé? Alô? Abra sua Bíblia em Lucas 9, por favor. Aleluia. Versículo 51. Uma boa, perfeita e agradável ideia. Ok? 9:51. Alguns ainda não entenderam. Ou nunca beberam, para ver que foi isso. Quem nunca bebeu não sabe que 51 é uma boa, perfeita e agradável ideia de Deus quando Ele te salva.
Então, queridos, veja bem, Lucas 9, versículo 51, diz aqui: aconteceu então, completando-se os dias da Assunção, manifestou-se firme propósito de ir a Jerusalém. Quando estava perto de Jesus ser crucificado, manifestou-se o desejo de Jesus ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa certa aldeia de samaritanos para lhes preparar uma pousada. Mas ali naquela cidade, quando eles chegaram, não foram recebidos, porque o seu aspecto dos discípulos era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram coisas horrorosas. Mas eu quero pegar primeiro essa parte, porque na minha Bíblia, não sei na tua, está dizendo, os samaritanos não receberam Jesus. A sua está assim também? Mas Jesus não foi lá. Quem foi? Quem foram? Os discípulos. Eles não receberam os discípulos. Por quê? Aqui está dizendo, não receberam os discípulos porque eles pareciam, olha que coisa, como pessoas que iam a Jerusalém. Ou seja, eu me pergunto, eles não receberam os discípulos porque eles pareciam com pessoas que iam a Jerusalém ou eles eram pessoas de Jerusalém? O que significa isso? Eles eram judeus? Por que eles não foram recebidos? Porque eles eram judeus e os judeus se achavam muito especiais. E principalmente diante dos samaritanos, que até hoje é assim. O cara passa pela fronteira de Samaria para Jerusalém, é complicado, porque ele tem o passaporte dele carimbado que passou lá e vice-versa. Há uma rixa eterna ali. Então, veja bem, quando a gente lê isso, eu fico pensando, os samaritanos não recebem a Jesus. Por quê? Porque eles pareciam aos samaritanos que iam para Jerusalém. Por quê? Porque eles pareciam como gente de Jerusalém, judeus. Veja, o que isso tem a ver conosco? Vamos ver rapidinho em volta desse pequeno texto aqui, nós vamos ver rapidamente alguns versículos de comportamento daqueles que eram de Jerusalém, que é como os caras estão dizendo aqui, né? Vamos ver aqui rapidinho, não vou andar muito não, vai ser por perto. No capítulo 9, versículo 46, olha só que interessante. Então, Jesus está com eles e está andando com eles, mas ele está ouvindo o burburinho, no versículo 46, e suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Jesus, vendo o pensamento deles, do coração deles, e tomou uma criança e colocou ele no meio, disse, qualquer um que vocês que não receber essa criança em meu nome, recebe a mim. Qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe a mim. Qualquer que lhe recebe, a mim recebe o que me enviou. Porque aquele que entre nós, vós todos, for o menor, esse será grande no meu reino. Veja, como era ser de Jerusalém? Aqui começa a mostrar o comportamento daquele povo. Eles queriam ser maiores uns do que os outros. Vai vendo aqui, olha só, no versículo 49, um pouquinho mais abaixo, ele fala, então respondendo João disse, mestre, nós vimos umas pessoas em teu nome expulsando demônios e proibimos ele, porque eles não seguem conosco. Jesus olhou para ele e disse, não proíbem não, porque quem não é contra nós é por nós. Qual o espírito que estava naqueles caras? Eles queriam ser o gerente da unção de Jesus. Versículo 54, ainda no capítulo 9. Então os discípulos de Jesus, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma essa turma como Elias também fez? Jesus Cristo de Nazaré, quanto amor. Voltando-se, porém, repreendeu Jesus, dizendo, vocês não sabem de que espírito vocês são. Olha que doideira. Compaixão e misericórdia passava quilômetros de distância. Então não me admira que aquela turma não quisesse nem ouvir falar de quem ia a Jerusalém e de quem vinha de Jerusalém. Eles não queriam ouvir falar de crente, de judeus. O mundo da época não queria ouvir falar de crente, não, de judeus. Vocês estão entendendo? O mundo não quer saber de crente.
Porque existe disputa de quem é maior do que o outro. Quem é que tem a maior verdade do que o outro? Quem é que tem o poder de Glasgow, igual o cara do teatro aqui? Oh, aleluia! Parece uma bruxaria. Querendo colocar Jesus debaixo desse poder humano. Veja, queridos, não é à toa que as pessoas não queriam nem saber de quem ia para Jerusalém, nem vinha de Jerusalém. Não é à toa que eles não receberam os discípulos e Jesus entrou de gaiato nisso aí por causa deles. Porque se fosse por Jesus e as pessoas conhecessem Jesus, eles a receberiam, mas não receberam a Jesus por causa dos homens. Quantos estão ouvindo o que eu falei? E lá, continuando no capítulo 10, Jesus envia os 70 discípulos, que ficam super empolgados, a seara é grande. Veja, querido, quando aqui no meu capítulo diz assim, os samaritanos não recebem Jesus, primeira coisa que eu penso, se eu lesse somente isso, e não lesse o contexto, e não entendesse por que eles não receberam os de Jerusalém, eu ia achar que Jesus ficou chateado. Quantos estão ouvindo? Mas Jesus não ficou chateado. Diga comigo, Jesus não ficou chateado. Não ficou. Versículo 56 ele fala, não manda descer fogo do céu não, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvar. E aí foram para outra aldeia. Então veja bem, a partir do capítulo 10, eu tenho respaldo para te dizer que Jesus não ficou chateado com os samaritanos. Muito pelo contrário, ele aproveita para mostrar que aos olhos de Deus a coisa é diferente. Capítulo 10, versículo 29, leia comigo aqui. Passagem que todos conhecem, a parábola do bom samaritano. Então, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Uau, uma boa pergunta. Jesus respondeu dizendo no 30, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, diga comigo, mesmo caminho, um certo sacerdote, vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Porém, no 33, um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo aquele homem caído, abatido, moveu-se de íntima compaixão. Meu Deus. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou azeite sobre as feridas e vinho e pôs sobre a sua cavalgadura, levou-o para sua estalagem, para uma estalagem e cuidou dele. Partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, dizendo, cuida dele e vou te dar tudo mais. 36, Jesus pergunta à turma, qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, tu é o cara, hein? Não, ele falou assim, teoricamente tu tá bom, agora vai e faz igual. Presta atenção, querido, olhe para mim agora, um pouquinho, veja. Por que eu disse que Jesus não ficou chateado com a questão de Jerusalém? Talvez eles vieram fazer fofoca. Jesus, sabe aquele pessoal de Samaria, eles não quiseram te receber. Talvez eles falaram isso. Mas o problema não era Jesus, o problema era o testemunho deles. Disputa, competição, eu quero ser o melhor, eu sou o cara, eu não faço isso porque vocês não andam conosco. Quem autorizou vocês a fazer isso? Sabe, uma igreja, ou quer dizer, um povo religioso da época que fazia muito isso. Não estão entendendo onde eu vou chegar? Pouca gente ainda. Veja, Jesus não ficou chateado com isso e ainda aproveitou para mostrar que aos olhos de Deus, todos eles estavam andando na mesma estrada, com atitudes diferentes. Presta atenção comigo. Na estrada tinha um homem, salteadores que espancaram um homem, e depois passaram pela mesma estrada, sacerdote, levita e um samaritano. Sabe o que significa isso? Atitudes diferentes. Talvez uma boa pergunta a se fazer, quem somos nós nessa estrada? Quantos estão ouvindo? Veja, querido, eu posso imaginar aquele homem espancado, arrebentado, aí vem o sacerdote vindo para a igreja, hoje eu vim estiloso, né, com
com coletinho, né? Não vim esculhambado, né? Hoje eu vim de pastor mesmo, só faltou a gravata e o terno, aleluia. Então, aí lá vinha aquele homem bonito, olhos verdes, né? Bonito, cabeludo. Aí ele chega naquele negócio, aí olha para aquele cara caído na estrada e fala assim, uau, não dá para mim, eu vou me sujar, eu não posso tocar nele, aí eu vou ficar mal para o culto, eu estou atrasado. Primeira pessoa passou na estrada, depois veio o outro, o levita, atrasadão também, marcou meia hora antes de chegar no culto, mas se atrasou por algum motivo justo, e olhou e falou, caraca, aquele deve ser meu pastor. Pô, mas se ele não parou, eu vou parar. Ah. Foi embora. Aí veio o samaritano, de quem não se esperava nada. Porque desses dois ali, se esperava um comportamento condizente com o reino. Amor, cuidado. E ele olha para aquilo, para e faz aquilo que todos nós devemos fazer na estrada da vida. Agora, veja, querido, eu olho para isso e fico vendo, né, coisas incríveis. Primeiro, não foram os de Jerusalém, que foi o que eles disseram, parece que eles são aqueles caras que vêm de Jerusalém. Os de Jerusalém não cuidaram do de Jerusalém. Os seus não cuidaram dos seus. Isso te faz pensar alguma coisa? A igreja não cuida da igreja. Às vezes um ímpio cuida das pessoas crentes. O crente não cuida do crente. Aquele homem espancado que vinha de Jerusalém, ele então era judeu. Ele foi espancado, mas os judeus que passaram pela estrada não ajudaram. Quem ajudou? Um que ninguém esperava nada. E eu peço a você que pense sobre isso. Jesus está mostrando um exemplo, uma atitude de amar o próximo. Mesmo que alguém venha de Jerusalém, mesmo que alguém venha de um lugar diferente do seu, uma atitude diferente da sua, uma fé diferente da sua. E eu pude falar isso aqui com os pastores, que às vezes se o cara fala assim, pô, tu sabe, Chiquinho agora se converteu, foi para a igreja católica. A gente fica chocado, quase nos sentimos traídos, como se não fosse apenas uma mudança de religião. Só não é religião para quem é discípulo de Jesus. Queridos, igreja evangélica só não é religião para quem é discípulo. Para quem entra pela porta estreita e anda no caminho estreito. Para quem anda sem saber que caminho que está, levado por o vento, como se não tem nem vela, nem leme, tu não é discípulo. Jesus não está chamando membros de igreja para o seu reino, ele está chamando discípulos. Discípulo é aquele que segue fazendo aquilo que o mestre ensinou. Então, quando eu olho para essa situação e eu vejo que aquele único que passou na estrada e fez o que tinha que fazer, foi um de quem se esperava nada. Não foram os de Jerusalém. E isso me leva a pensar em como agir, além de um discurso. Eu, pastor, na igreja, pregando para vocês, será que eu sou assim na estrada de Jerusalém, da minha vida, do meu dia a dia? Será que você é assim na escola, na faculdade, na farmácia, no mercado, no trabalho, com a sua família em casa? Será que você é assim? Você é o cara que para sarar as feridas? Ou você é o que passa de largo porque alguém não te tratou bem na semana passada? Alguém não tirou a mesa? Alguém não tira o lixo diante de uma estrada simples, aonde todos passam. Queridos, é a mesma estrada. Não tem uma estrada para crente espiritual e uma estrada para o ímpio, não. A estrada é a mesma. O que muda é o teu comportamento, o meu comportamento. É isso que deveria mudar. É isso que deveria mudar. Por isso existem tantos samaritanos com os princípios de Deus e tantos crentes com princípios do diabo. Egoísmo, egocentrismo, individualismo, venha a nós o vosso reino, nunca tem tempo para ajudar, nunca tem tempo para estender a mão. Não são poucas as vezes que às vezes a pessoa do mundo pergunta, o que está precisando lá da igreja, pastor? Vou mandar um caminhão de areia, vou mandar um caminhão de pedra. Eu não estou falando com isso para você dar nada, não, só estou dizendo que se eu tenho o Senhor e Ele é o dono do ouro e da prata, Deus, eis-me aqui, eu quero fazer a tua obra. Eu quero ajudar. Eu quero passar
óleo nas feridas, eu quero passar vinho nas feridas. Já viu passar vinho em ferida? Vinho é trazer alegria na vida de alguém que está ferido. É isso que é. Azeite, sim, é para trazer a cura, mas o vinho é para trazer alegria. Ninguém joga azeite, vinho em cima da ferida. O vinho é alegria. Tu está trazendo alegria para alguém? A esperança para alguém? Veja, isso me leva a pensar, se o meu discurso está condizente àquilo que Deus espera de mim, diante de um mundo que me cerca, e o que me faz concentrar nessa mensagem é aquele homem samaritano olhou com íntima compaixão. Muitos se surpreenderão quando chegarem no dia do juízo, porque muitos que achavam que eram de Deus não estarão lá, e outros que você achava que não eram nada estarão lá. Eu sei que aquele de quem não se esperava nada olhou para aquele indivíduo com íntima compaixão. Isso me faz lembrar da passagem do credor incompassivo. Quantos já ouviram essa passagem? Eu vou ler, só, não vou ler, não vou falar. Então havia um homem que devia uma grana alta para o seu senhor. E aí o seu senhor veio e falou com ele, cara, não tem jeito, eu vou mandar te prender. Ele falou, por favor, não faça isso, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou trabalhar você de graça, eu vou fazer qualquer negócio, não me prenda. E o senhor ficou com pena dele. Ele estava devendo 50 mil reais. Ele falou, cara, esse cara não vai conseguir me pagar, eu prender vai ficar pior, então eu vou te deixar livre. Mas, não vai contrair mais dívida não, tá certo? Tá legal. Aí o cara saiu reluzente, feliz. Quando chegou ali na esquina, no angu, ele olhou um cara e falou, ei, qual é, meu irmão? E meus 50 reais? Não, vem cá, meu irmão, e tapa para lá, tapa para cá, manda prender, chama a patrulha, prende, tu só vai sair daí a hora que a tua mulher trouxer o dinheiro para mim. O cara devia 50 mil, mas esculachou o outro por causa de 50 reais. Quando o senhor dele ouviu falar essa história, ele falou assim, pô, senhor, tu não perdoa a dívida do Flavinho, uma pessoa, vou usar um nome qualquer. Desculpa, então não vou usar Flávio, pronto. Flavinho. Aí ele falou assim, tu não perdoa a dívida do Chiquinho? Pô, perdoei. Pô, mas tu sabe o que ele fez? Ele mandou prender um cara, coitado, que não tinha 50 reais para dar para ele. Ele falou, não acredito que ele fez isso. Fez sim, chama ele aqui. Vem cá, meu irmão, não te perdoei. Pô, perdoou sim, senhor. Ai, me perdoa, senhor. Não. Você mandou prender o cara por causa de 50 reais. Ainda que fosse 50 mil reais. Se eu te perdoei, você deveria ter feito o mesmo. Aleluia. Credor incompassivo, sem misericórdia, até hoje. Está cheio de gente assim. Deixa eu te dizer o que é perdão, misericórdia no dicionário. Dicionário, misericórdia. Perdão, misericórdia, dicionário. Perdão, piedade. Olha só isso aqui. Pessoa indulgente para os defeitos dos outros. Uau! Tu quer uma coisa pior do que uma pessoa indulgente? Fala para o teu irmão assim, tu quer uma coisa pior do que um cara indulgente? Pergunta aí, fala aí para ele. O que é indulgente? Peraí, eu vou repetir aqui. Dicionário. Misericórdia significa perdão, piedade, uma pessoa indulgente para os defeitos dos outros. A palavra indulgente significa, segura aí, irmão, aquele que tem disposição para perdoar, desculpar, compreender. Agora já é a minha parte, que eu fiz uma parte gospel aqui. Porque aprendeu ao receber o mesmo tratamento. Cara, que eu vou vender um dicionário. Olha só, perdão, misericórdia é perdão, piedade. Alguém que, porque recebeu o perdão, tem a capacidade de perdoar. Quantos ouviram o que eu falei? Queridos, deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Quantas pessoas passam do seu lado todos os dias que você julga? Uau! Deixa eu te falar uma coisa aqui. Efésios 4:32 disse,
é a palavra de Deus. Os fariseus e os escribas, eles tinham uma maneira de pensar o seguinte, eles consideravam que toda pessoa que não conhecia as Escrituras, eles eram malditos. Como estão ouvindo? Vocês não conhecem as Escrituras, vocês são malditos. Por isso que os ímpios todos eram malditos aos olhos dos fariseus, porque eram os doutores da lei. Então, veja bem, quem não conhecia as Escrituras, para eles não valia nada, não tinha esperança, eles estavam mortos. Ah, sei. Olha o que a Bíblia fala acerca disso. Olha como é que o coração de Deus sempre foi muito diferente. Eu não sei como é que eles puderam chegar nesse ponto. Oséias 6, capítulo 6, versículo 1 ao 6. Depois de Deus mandar Oséias desposar uma prostituta, quantos estão ouvindo? Tu pode imaginar isso? O cara casado, o cara bacana, profeta, Deus fala assim, vai lá e desposa aquela mulher lá. Ela não era prostituta. Quando ele casa com ela, ela se transforma numa prostituta. Ele tem filhos com ela e ela vai embora para o mundo e sai pegando todo mundo. Deus fala para ele, vai lá e pega de novo ela de volta, traz para casa. Ela é tua esposa. Deus faz isso. E quando ele faz isso, ele fala assim, assim é o meu povo. É como se fosse uma prostituta. Eu fui lá e comprei eles com o meu precioso, pago o precioso preço, e eles vêm, acham tudo bonitinho, e daqui a pouco ficam se lambuzando pelo mundo. Veja, queridos, olha só o texto, eu vou te dizer. Aí dentro desse contexto, Oséias 6, versículo 1 ao 6, diz assim, venham, voltemos ao Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas nos sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos trará vida novamente, ao terceiro, nos restaurará, para que vivamos em sua presença, apontando para o Messias. Conheçamos, preste atenção, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por continuar conhecendo a Deus. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como uma neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso, eu os despedacei por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca, e os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. O que Deus quer, querido, não é o teu sacrifício. O que Deus quer é a tua obediência. Por que Deus está falando isso? Porque não mudou nada hoje. A única mudança está em conhecer a Cristo. E quando isso acontece, não é que a gente não erre como eles erravam, ou no mesmo nível que eles erravam. É que hoje nós temos um parâmetro de graça e misericórdia e compaixão que o mundo não tinha e nem os judeus conheciam. Embora está escrito, venham, eu fiz a ferida e vos sararei. Então, pastor, agora eu sou crente, estou andando no caminho, e tu vai andar no caminho, o caminho é estreito. Vamos dizer que tem 2 paredes elétricas aqui, e tu está andando no caminho estreito, aí tu quer se empolgar no carnaval, tá, pum, zzz, vai doer. Não tenha dúvida, amigo, Deus, Ele é bom, Ele é amoroso, mas Ele é justo. Aquilo que está escrito não vai ser, não seja talvez, não vai ser uma fase da tua vida ou outra, dependendo como se eu sabia ou não sabia, o que está escrito é o que vai acontecer. Agora, aonde entra a misericórdia e a graça? A palavra misericórdia você não vai receber o que você merece. Por quê? Pastor, eu acho que Deus está olhando para mim, está falando assim, pô, mas ele é legal. Ele não tinha essa intenção. Não, não é por isso. Você não vai receber o que você merece por causa de Jesus. Foi por aquilo que Jesus fez na cruz, que tu não vai receber o que tu merece. Queridos, veja isso. Deus não é apenas amor e justiça. Ele é misericórdia e compaixão. E isso, a Bíblia diz que vai nos seguir eternamente. Quantos estão ouvindo? Está ligado aí, meu irmão? Está podendo? Não, mais ou menos, né? Não vou usar você muito. Cadê o João? O João já representou isso comigo uma vez. Não, João. João e o Anderson. Vou mostrar de novo que você entrou na igreja há pouco tempo. É assim.
Se eu escolher caminhar nesse caminho aqui, sabe o que vai acontecer? Deus vai comigo. Isso não significa que eu sou melhor do que os judeus. Isso não significa que eu sou melhor que os ímpios. Deus ama a todas as pessoas. Mas todas as vezes na minha vida que eu for para um lugar, bondade e misericórdia me seguirão. Quantos estão ouvindo? E se por acaso eu traçar um caminho errado, bondade e misericórdia vão me corrigir. Me ajuda aí, meu irmão, estou indo para o lugar errado. Não, mas eu estou insistindo, mas bondade e misericórdia vão me seguir. Sabe o que significa? Eu não vou receber o que eu mereço. Compaixão. Ele vai me dar o que eu não mereço. Misericórdia, ele não te dá o que você merece. Compaixão, é ele te dar o que você não merece. Parece igual, mas é totalmente diferente. Obrigado, misericórdia, compaixão. Eu não sei quem é quem não, mas está bom. Quantos estão me ouvindo aqui? Eu quero terminar contando uma história. Quero que você pense sobre isso. Quero até que você fique em pé para a gente terminar mais cedo hoje, para não dizer que eu termino tarde. Agora de coisa até mais tarde é Wagner, Celso. Agora vocês vão tomar esse jugo, leva de mim. Que coisa. Acende lá as luzinhas, irmão. Não vai embora não, o grupo aí fica aqui mesmo, tá? Não tem nada de cantina agora não, agora é palavra. Primeiro come, depois dá de comer. Eu quero que você preste atenção. Cadê a irmã do teclado? Eu quero que você pense comigo. Se bondade e misericórdia me seguirão, eu vou viver como eu quero. Paulo falou, de jeito nenhum. Agora que eu entendi, que eu descobri quem Deus é na minha vida, agora que eu entendi que eu fui salvo pela misericórdia de Deus e pela sua compaixão, eu estou vivendo coisas incríveis na terra, com as minhas falhas, com os meus vacilos. Agora eu quero andar em retidão. Mas só que a vida não é assim o tempo todo e nem para todos. Certa vez, dois rapazes, duas crianças cresceram juntas. E cresceram e viveram. Jogavam bola juntos, brincavam no rio juntos, pegavam frutas juntos, passeavam juntos, viajavam juntos. Tudo eles faziam juntos. E cresceram juntos, adolesceram juntos, ficaram jovens juntos, viveram e se tornaram adultos. Um deles se tornou advogado e se tornou juiz. O outro virou bandido. Um caminho, dois comportamentos. Aquele juiz, ele ficou famoso pela a maneira com que ele tratava os seus casos. Retidão, honestidade, justiça. Nunca se encontrou nada contra aquele homem. Até que um dia, aquele juiz estava na corte. Muitos anos já haviam se passado, ele não via o seu ex-amigo há tanto tempo, seu amigo. E, de repente, num dia, na sessão de julgamento, entra o amigo que houvera sido preso. E quando ele chega diante do juiz e vê o juiz, e o juiz vê o amigo, aquilo foi um choque, porque o juiz estava na condição de aplicar a lei. Preste atenção. O amigo, os seus olhos imploravam perdão. Quando a mídia soube que aquele réu e o juiz eram amigos, a mídia ficou pressionando em cima, achando que, enfim, iam pegar uma falha no justo juiz. Ficou em cima, e pressionando, e pesquisando, relevantando a vida de ambos, a infância, e muitas coisas foram à tona, muitas coisas vieram à tona, inclusive pelos advogados, né, de ataque contra aquele homem, até o dia do veredito final, onde o juiz não teve jeito a não ser aplicar a pena. E a pena seria a pena maior que estava previsto pelo Código de Lei. Aquele homem iria ser preso ou pagaria uma quantia exorbitante que o juiz sabia que ele não tinha, ele roubava. E o juiz, sem poder fazer nada,
bateu o martelo e o seu amigo foi condenado. Acabou a sessão, foram todos embora. E o juiz, por detrás de tudo, foi lá e pagou a fiança do amigo. Sem que ninguém soubesse, ele vai e paga a fiança do amigo. Ele não podia deixar de aplicar a lei, mas ele podia ter misericórdia e pagar o preço para que aquele amigo fosse livre. Querido, talvez você está aqui hoje e com tudo isso que eu já falei, pense apenas em você. Talvez exista um momento onde eu preciso pensar só em mim mesmo, porque o que Jesus fez, se não começar em mim, eu não posso ser nada para ninguém. Eu preciso receber o que Jesus fez por mim. Eu creio que não foi nada fácil para Deus ver Adão e Eva saírem do paraíso, mas havia uma determinação. Deus não podia voltar contra a sua palavra. Ele disse que se eles transgredissem, eles perderiam o lugar ali. E Deus teve que, para ele e para toda uma humanidade, mas pelos bastidores do mundo e da vida, Deus envia Jesus para pagar o preço pela nossa vida. Por mim e por você. Por mim e por você. Pela nossa vida, pelos nossos familiares. Mas, querido, nessa noite eu quero te desafiar a você pensar como é que eu tenho me comportado diante dessa situação no mundo. Deus não nos chamou para ficarmos na igreja somente felizinhos, porque nós somos salvos. Deus nos chamou e disse: ide, vão agora, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Aonde é que você está vivendo isso? Se corrompendo? Ai, está tão difícil. Está difícil porque você não está andando no estreito caminho. Está difícil porque você está andando no caminho da igreja e nos caminhos do mundo, desejando com o seu coração. Não tem como estabelecer corações assim. Queridos, é impossível você fazer isso. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Jesus não pode ser apenas um cara legal que você ouviu falar, ou que a minha mãe disse para mim, ou que eu vou ouvir porque eu acho que deve ser bom. Jesus tem que ser o único e verdadeiro caminho da sua história. Agora, irmãos, isso tem um propósito. Jesus pagou um preço para todo aquele que nele cresce fosse livre. Eu falei na quinta-feira, aquele que o Filho vos libertar será livre. Por que não o Pai vos libertar? Porque o Filho é Jesus e Jesus é a palavra. Então, aquele que encontrar a palavra, ele não pode andar afastado. Josué medita na palavra de dia e de noite, cuida para não se afastar nem para a esquerda nem para a direita, anda pelo centro e cuida para fazer com que essa palavra funcione na sua história. Isso é a Bíblia viva. Isso tem que ser a Bíblia viva na nossa vida. Queridos, o que vai te ajudar muito a andar no centro do caminho com Deus é você se tornar o samaritano da história. Mas, pastor, como pode ser assim? Se hoje, honestamente, eu sou um levita, que ando sempre atrasado e ocupado com a minha própria vida. Aí levanto as minhas mãos santas na igreja, mas não faço nada na minha casa. Eu não dou exemplo, eu não dou bom dia, eu não peço perdão, eu não ajudo, eu não arrumo minha cama, eu não arrumo meu quarto, eu não sou um bom exemplo na escola, eu não sou um bom exemplo no trabalho, mas aí eu levanto as mãos santas, porque a música diz, não porque eu tenha, eu estou aqui. Então eu sou o levita da história. Talvez eu seja o sacerdote e eu conto essa história para você pensando em mim. Eu falei com os pastores, falei, irmãos, a gente precisa rever se é isso que nós estamos vivendo, cuidando apenas dos que vêm de Jerusalém. Eu quero dizer para você, queridos, que no fundo, eu me sinto assim, vou dizer meu coração. Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, fomos um personagem desse.
Às vezes tu foi samaritano, às vezes tu foi levita, às vezes tu foi o sacerdote, e muitas vezes você foi um cara ferido na estrada. Talvez hoje ainda. Você está aqui, mas você é o cara ferido na estrada. Pastor, não ajuda ninguém. E aí você é rancoroso, é nervoso, é impaciente. Por quê? Porque você está ferido na estrada. E você entrou na estrada, mas você não quer andar no único caminho. Você quer entrar na igreja, mas você pensa que a igreja é cheia de problemas. E é mesmo, porque você entrou também. Mas é aqui que Deus vai falar com você. O caminho da cura. É aqui que tem azeite. É aqui que tem vinho. A alegria verdadeira não é ausência de tristeza. A alegria verdadeira é você encontrar uma coisa e eu vender tudo que eu tenho. Eu largar tudo que eu tenho para entrar na porta estreita. Se tem alguma coisa me segurando, larga. Quem é você nessa estrada? Feche os seus olhos e medite com Deus nisso. Quem sou eu na história? Aleluia, 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 aleluia. Quero me esvaziar de mim. Sim, Senhor, meu Deus. Quero me esvaziar da religiosidade. Quero me esvaziar de mim. Sim, eu quero, Deus. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti. Sim, Deus. Jesus, eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Quero me esvaziar de mim. Sim, Jesus. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti. Jesus, e aonde eu irei, Senhor, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me só para o teu louvor. Sim, Deus. E atrai meu coração a ti, Senhor. O Senhor tem nessa noite para você. Ele tem para você azeite para as suas vidas. Mantenha os seus olhos fechados. Se você está ok, se você está revendo conceitos, fique por aí mesmo. Reveja. Mas uma vez que você tenha feito isso, e você quer mudança, eu estou falando com crente, eu estou falando com os de Jerusalém, para que a gente não possa ser pego como instrumento de fazer pessoas rejeitarem a Cristo. Eles não quiseram que Cristo entrasse na sua estalagem. Existem pessoas que não querem que Cristo entre na sua vida, no seu coração, por causa do exemplo dos cristãos. Isso é um problema dessas pessoas. Elas não procuraram o suficiente e querem usar muitas vezes os cristãos que erram e nós erramos como desculpa.
Mas uma coisa é certa: existe um caminho cuja porta é estreita, que também é estreito, mas que me leva à vida. E não me leva à vida para eu viver a vida somente para mim, mas por onde eu for, a bondade e a misericórdia me seguirão, para que eu possa expressar isso para aqueles que eu encontrar feridos pelo caminho. Então, antes de qualquer coisa, enquanto seus olhos estão fechados, eu quero orar com as pessoas nessa noite que ouviram essa mensagem. E você é crente, batizado, servo de Deus, mas está ferido, e você vê que muitas das coisas que você está vivendo porque você não perdoa, ou você não se sente amado, ou não se sente perdoado. É como se você está dizendo: Jesus, tu é legal, mas o teu amor não é suficiente para me preencher. Os meus amigos não me amam, na escola eu não sou amado, a minha mãe, ou meu professor, ou meu marido, ou minha esposa. Queridos, primeira coisa, sinta-se amado por Deus. Amém. Eu quero orar por você. Se você se sente assim e quer uma oração especial, vem aqui na frente. Eu vou orar agora por você. Se tiver 1 ou 10 ou 50 pessoas, eu vou orar por vocês. Mas saia do seu lugar e vem aqui. Se nessa noite você precisa ser curado, você precisa disso, você precisa de um renovo de Deus. O renovo de Deus não é vir na igreja, o renovo de Deus é vir na igreja, ouvir a mensagem.